Olá, bom dia. É com grande alegria que estamos aqui, mas esta manhã, para juntos buscarmos refletir em torno da obra O Homem Integral, de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Hoje nós estamos no capítulo de número 15 e nós vamos falar justamente sobre os conflitos degenerativos da sociedade. A verdade é que muitos, diante da sociedade moderna, percebem, né, o quanto o homem se apresenta doente. E a sociedade, que lhe é o corpo grupal, encontra-se desestruturada em padecimento total. As crises gerais que precedem, né, procedem da insegurança individual, são responsáveis, por sua vez, por altas e expressivas somas de desconforto, insatisfação, instabilidade emocional no homem, formando um círculo vicioso que se repete, em aparente possibilidade de arrebentar as cadeias fortes que o constituem. Vitimados, né, por sucessivos choques, desde o momento do parto, quando o ser é expulso do claustro materno, onde encontrava ali uma certa segurança, o homem vai enfrentar, então, desequipado, inumeráveis desafios que ele não logra superar. Quando chega à idade adulta, ele se torna por vezes receoso, desestruturado para enfrentar a maquinaria insensível dos dias contemporâneos, em que a eletrônica, a robótica são conduzidas, porém avançam tomando o controle da situação e lentamente reduzindo o ser humano ao observador das respostas e imposições digitadas, apertando ou desligando controles e submetendo-se aos resultados pré-estabelecidos, sem emoção, sem participação pessoal dos dados recolhidos. Ainda em outras circunstâncias, ou mesmo em estado fetal, experimenta os choques geradores da insegurança no comportamento da gestante revoltada diante da maternidade não desejada e até mesmo odiada. O jogo de reações nervosas, as vibrações deletérias daquela revolta contra o ser em formação, acaba por atingir os delicados mecanismos psíquicos que desarmonizam os núcleos geradores do futuro equilíbrio sob as chuvas de raios destruidores que vão afetá-los irreversivelmente. O que o amor poderia realizar posteriormente, a educação lograr em forma de psicoterapia, ficam à margem sob os cuidados de pessoas remuneradas, sem envolvimento emocional ou interesse pessoal, produzindo marcas profundas de abandono e solidão que ressurgirão como traumas danosos no desenvolvimento da personalidade. A par de fatores sócios mesológicos, outras razões são preponderantes na área do comportamento inseguro, que são aquelas que procedem das reencarnações anteriores, malogradas ou assinaladas pelos golpes violentos que foram aplicados pelo espírito em desconcerto moral, ou que os padeceu nas rudes pugnas existenciais, assinalando com rigor a manifestação da afetividade tranquila ou desconfiada. Aquelas impressões são arquivadas no inconsciente profundo, graças aos mecanismos sutis do perispírito. O homem, ele é um ser inacabado, que a atual existência deverá colaborar para o aperfeiçoamento ao qual ele está destinado. Faltando a ele os recursos favoráveis ao seu próprio ajustamento, ele se torna uma peça mal colocada ou inadaptada na complexidade da vida social, somando a sua a insegurança de outros membros, assim favorecendo crises individuais e coletivas. Por desinformação ou fruto de um contexto imediatista, consumista, elaborou-se a tese de que a segurança pessoal é o resultado do ter, que se manifesta pelo poder e recebe a resposta na forma de parecer. Todos os mecanismos responsáveis pelo homem e sua sobrevivência se estribam nessas propostas falsas, formando uma sociedade de forma superficial, sem profundidade mesmo, aquela coisa da apresentação, sem estrutura psicológica e nem mesmo equilíbrio moral. Trabalhando somente na visão do exterior, relega-se a plano secundário, ou a nenhum, o sentido ético do ser humano, da sua realidade intrínseca, das suas possibilidades futuras, jacentes nele mesmo. O homem deve ser educado para aprender a conviver consigo próprio, com a sua solidão,
com os seus momentâneos limites e ansiedades, administrando-os em proveito pessoal, de modo a poder compartilhar emoções e reparti-las, distribuir conquistas, ceder espaços, quando convidado à participação em outras vidas, ou pessoas outras vierem envolver-se na sua área emocional. Desacostumado à convivência psíquica, consciente mesmo com os seus problemas, mascara-se nas fantasias de aparência e posse, fracassando nos momentos que se deve enfrentar, refletida em outra em que o observa com os mesmos conflitos e inseguranças. As uniões fraternais, então, se desarticulam, as afetivas se convertem em guerras surdas, o matrimônio naufraga, o relacionamento social sucumbe, disfarçado naqueles encontros de balbúrdia, de extravagância, dos exageros no álcool, tóxicos, orgias, em mecanismos de fuga da realidade de cada um. A educação, a psicoterapia, a metodologia da convivência humana devem, antes de mais nada, estruturar-se em uma consciência de ser, antes de ter. Os valores externos, eles são incapazes de resolver as crises internas. Aliás, muitas vezes são eles que desencadeiam essas crises. O que o homem é, suas realizações íntimas, sua capacidade de se compreender, de compreender as pessoas, de compreender o mundo, sua riqueza emocional e idealística, estruturam-no para os embates que fazem parte do seu modo de viver e operar, nesse processo incessante de crescimento e cristificação. A coragem para os enfrentamentos, sem violência ou recuos, capacita o homem para os logros transformadores do ambiente social, que deslocará para o passado a ocorrência das crises de comportamento, iniciando-se a era da construção de ideal e de reconstrução ética, jamais vivida antes na sua legitimidade. Os conceitos do poder e da força estão presentes na sistemática governança dos povos. Sempre os militares governaram mais do que os filosóficos, e o poder sempre esteve por mais tempo nas mãos dos violentos do que na sabedoria dos pacíficos, gerando as guerras exteriores. Porque os seus apaniguados viviam em constantes guerras íntimas, inseguros, aguardando a traição dos fracos, que bajuladores os rodeavam, e a audácia dos mais fortes, que lhes ambicionavam o poderio, terminando quase todos vítimas das suas nefastas urdiduras. A segurança íntima, conseguida mediante o autodescobrimento, a humanização e a finalidade nobre que se deve imprimir à vida, são fatores decisivos para a eliminação das crises, porquanto, afinal, a descrença que campeia e o desconcerto que se generaliza são defluentes do homem moderno que se encontra em crise momentânea, vitimado pela insegurança que o aturde. Conflitos degenerativos da sociedade, a crise de credibilidade, de confiança, de amor, vai instaurar o estado conflitivo da personalidade que perde o roteiro, incapaz de definir aquilo que é correto ou não. Qual a forma de comportamento mais compatível com a época e, ao mesmo tempo, favorável ao seu bem-estar, anquilosando pessoas refratárias ao progresso nas ideias superadas ou produzindo grupos rebeldes fadados à destruição, que se entregam à desordem, à contracultura, buscando sempre chocar e agredir. Os grupos opostos se afastam, se armam e se agridem. O homem ainda não aprendeu a ser solidário quando não concorda, preferindo ser solitário, ser opositor. Certamente, a renovação é lei da vida. A poda faculta o ressurgimento do vegetal. O fogo purifica os metais, permitindo-lhe a moldagem. A argila submete-se ao oleiro. A vida social, ela nada mais é do que o resultado das alterações sofridas pelo homem, o seu elemento essencial. É necessário, então, que se dê a transformação, a evolução dos conceitos, o engrandecimento dos valores. Para tal fim, às vezes, é preciso que ocorra a demolição das estratificações, do arcaico, daquilo que é ultrapassado. Lamentavelmente, porém, nessa ação demolidora de revolta contra o passado, pretendendo apagar os vestígios do antigo, vai-lhe até as raízes, buscando extirpá-las. Agora, o homem e a sociedade sem raízes não sobrevivem.
No começo, o paganismo greco-romano era uma bela doutrina, rica de símbolos e significados, caracterizando o processo psicológico da evolução histórica do homem. O abuso, mais tarde, fê-lo degenerar, e a doutrina cristã se apresentou uma forma de corretivo eficaz e oportuna. A dosagem exagerada, porém, terminou por causar danos inesperados no largo período da noite medieval, da qual algumas religiões contemporâneas ainda padecem os efeitos negativos. O mesmo vem acontecendo com a nossa sociedade, que para se livrar ali das teias da hipocrisia, da hediondez, dos preconceitos, da vilania, da prepotência, elaborou códigos de liberdade, igualdade, fraternidade em lutas sangrentas, ainda não considerados, além das formulações teóricas e referências bombásticas, sem a repercussão real no organismo das comunidades humanas em sofrimento. As recentes reações culturais contra a autenticidade da conduta têm produzido mais males do que resultados positivos. Em nome da evolução, sucedem-se revoluções destrutivas que não oferecem nada capaz de preencher os espaços vazios que estão causando. A insatisfação do indivíduo fustiga e perturba o grupo no qual ele se localiza, sendo expulso pela reação geral ou tornando-se um câncer em progresso metastático, talvez. Facilmente, o pessimista e o colérico contaminam os desalentos, passando o desânimo, o fogo da irritação a prejuízo geral. Armam-se querelas desnecessárias. Altera-se a filosofia dos partidos existentes, que se transferem para a agressividade, as acusações descabidas, sem trabalho à vista para a retificação dos erros, a reabilitação moral dos caídos para o bem-estar coletivo. Cada pequeno grupo, dentro do grupo maior, sem consenso, busca atrapalhar a ação do adversário, mesmo quando benéfica, porque deseja demonstrar-lhe a falência, movido por interesses personalistas, em detrimento do processo de estabilidade e crescimento de todos. O personalismo se agiganta, as paixões servis se revelam e o idealismo cede lugar à vileza moral. A predominância do egoísmo na natureza humana faz-se responsável pelo caos à sua volta, no qual os conflitos degenerativos da sociedade estão ali campeando. Surgem plataformas frágeis em favor do grupo, desde que sob o comando uma alternativa única daquele que é o ególatra, que alicia outros semelhantes que lhe acercam, igualmente ansiosos por sucessos que não merecem, mas que pleiteiam. Inseguros, incapazes de competir a céu aberto honestamente, aguardam na furna da própria pequenez, por motivos verdadeiros ou não, para incendiarem o campo de ação alheia, longe dos objetivos nobres, porém reflexos dos seus estados íntimos conflituosos. Não se tornam adversários leais, porque a inveja, antes, os fizera inimigos ocultos que aguardavam ensejo para desvelarem-se. Face às distonias pessoais de que são portadores, decantam a necessidade do progresso da sociedade e bloqueiam-no com astúcia a desarticulação de programas eficientes antes de testados, atacando-os vilmente e aos seus portadores. Há quem ferem, não sob a ótica das ideias, mas ferem ali pessoalmente, pela total impossibilidade de permanecerem no campo ideológico, já que não possuem idealismo. Vão ali para o pessoal, estimulam a dissensão, porque os seus conflitos não os auxiliam a cooperar, entretanto, os motivam a competir. Não podem trabalhar a favor porque os seus estímulos somente funcionam quando se opõem. Em razão da insegurança pessoal, desconfiam dos sentimentos alheios e provocam distúrbios que se originam em suspeitas injustificáveis, a soldo do prazer mórbido que os assinala. O conflito íntimo é matriz cancerígena no organismo humano, em constante ameaça ao grupo social. Cabe ao homem que está passando pelo conflito revestir-se de coragem, resolvendo-se pelo trabalho de identificação das possibilidades que dispõe, ora soterrada nos porões da personalidade assustada. Sentindo-se incapaz de enfrentar a si mesmo, a busca de alguém capacitado a apontar-lhe o rumo e ajudá-lo a percorrê-lo é tão urgente quão indispensável.
Inúmeras terapias estão ao seu alcance, entre técnicos de área especializada, assim como os da psicologia transpessoal, apresentando-lhe a intercorrência de fatores paranormais e da psicologia espírita, aclarando com as luzes defluentes dos fenômenos obsessivos, geradores dos problemas degenerativos no indivíduo e na sociedade. O conglomerado social, por sua vez, tem o dever de auxiliar o homem em conflito, de ajudá-lo a administrar as suas fobias, ansiedades, traumas e mesmo de socorrê-lo nas expressões avançadas quando padecendo psicopatologias diversas, em ética de sobrevivência do grupo, pois que, do contrário, através do alijamento de cada membro, quando vier a ocorrência, se desarticulará o mecanismo de sustentação da grelha. A sociedade, ela deve responder pelos elementos que a constituem, pelos conflitos que ela produz, assim como assume as glórias e conquistas dos felizardos que a compõem. Os conflitos degenerativos da sociedade tendem a desaparecer, especialmente quando o homem, se encontrando consigo próprio, harmonize o seu cosmo individual. O micro, colaborando para o equilíbrio do universo social, que é o macro no qual ele se movimenta. E é diante dessa, né, advertência de Joana que a gente tem que parar e pensar. A sociedade está adoecida, mas eu não preciso adoecer. Eu não preciso movimentar e pautar a minha existência para ser aceito por uma sociedade que olha mais para a superfície do que para aquilo que é interno. Eu preciso ser capaz de olhar além. E olhar além é me entender e perceber como um ser espiritual que está numa vivência material e que luta a cada dia para superar suas imperfeições, para caminhar, para dar um passo além na conquista de valores morais, valores que o façam desenvolver o humano que há dentro de si. E à medida que a gente desenvolve esse humano, a gente consegue ser capaz de olhar para o nosso próximo, entendendo-o tão humano quanto nós, capaz de acertar, de errar, mas sempre capaz de ir além, de crescer e de progredir. Joana nos convida com essa leitura a entendermos que estamos todos num processo de aprendizagem e que é necessário, mais do que nunca, nos mantermos lúcidos diante da vida, nos mantermos equilibrados, porque a sociedade será um reflexo daquilo que nós coletivamente formos. E ainda que nossas companhias, nossos parceiros estejam ainda adoentados, que possamos nós começarmos a trabalhar pelo nosso próprio equilíbrio, pela nossa própria iluminação, pelo nosso próprio crescimento. Muita paz, que Deus os abençoe, um bom dia e não desanimemos, continuemos, sigamos fazendo o melhor dentro das possibilidades que dispomos.